Oi, hoje eu faço uma pergunta. Será que booktubers devem cobrar para fazer resenhas de livros? Eu acho que a maioria das pessoas que acompanham os canais booktubers ficou sabendo da polêmica da semana passada, a verdadeira treta aqui no nosso mundinho de booktubers, né? Aquela confusão que aconteceu quando um certo autor contatou a uma das mais famosas booktubers aqui no Brasil, a Tatiana Feltrin, a respeito da possibilidade dela fazer uma resenha do livro dele. Prontamente, né, ela respondeu num e-mail padrão, explicando como ela atuava nesses casos, o que ela poderia fazer e quanto ela cobrava pelo serviço. Acontece que esse cidadão, esse tal autor, ficou um pouco revoltado em descobrir que ela cobrava para fazer esse serviço. Sim, é um serviço, né? Uma prestação de serviço, né? Você emitir uma opinião a respeito de um livro. Bom, esse autor ficou revoltado porque ele considera que tudo isso deva ser feito por puro amor à arte, pela literatura, pura e simplesmente pela paixão de se ler livros. E ninguém poderia cobrar para se fazer uma resenha. Na opinião dele, né? Que diz ele, né? Sempre fez as resenhas sem cobrar nada. Mas aí começa as opiniões, a polêmica, a treta. Cada um cobra se quiser. Se ele quer fazer resenhas gratuitas, é um direito dele. Agora, quem quer fazer resenhas pagas através de um cachê, também é um direito da pessoa. Digamos que nenhum dos dois está errado, né? A opinião dele e muito menos a opinião profissional da Tatiana Feltrin. Agora, uma coisa que você já deve ter percebido aqui nesses meus comentários é que até agora eu não falei o nome desse autor e muito menos o nome do livro dele, que ele queria que a Tatiana Feltrin fizesse uma resenha de graça, na faixa, para ele. Por quê? Bom, eu optei exatamente não fazer propaganda gratuita para ele. Pois é, minha opção. Mas eu recomendo vocês assistirem um vídeo muito bom feito pelo Thiago Ferreira do canal Comic Zone. Ele não é um booktuber, na verdade o canal dele é especializado em comics, em histórias em quadrinhos. Ele mora lá no Canadá e ele tem um contato muito direto com os quadrinhos que é lançado semanalmente. E ele faz sim resenhas de quadrinhos, não faz de livros, né? Mas faz de quadrinhos, de antologias, de histórias comics. E ele deu um grande pitaco a respeito desta polêmica, com pormenores muito interessantes que vão além da pura coisa que a gente percebeu, que é um autor tentando ser resenhado por uma booktuber na faixa, de graça. Não, ele colocou outras questões interessantes a respeito do jornalismo e se omitir opinião através da mídia impressa. Muito bom o vídeo do Thiago, recomendo que vocês vejam, vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma conferida. Porque aqui na verdade, nesse meu vídeo aqui, eu vou tratar até de uma outra vertente, uma coisa que aconteceu também semana passada e, claro, foi decorrência também dessa tretinha. Eu participo de uma comunidade no Facebook, onde na verdade, uma comunidade apenas para escritores. Eu sou um booktuber, né? Faço vídeos, resenhas a respeito de romances, novelas, contos e também sou um escritor. Ainda que não tenha um livro publicado, mas estou escrevendo. Enfim, eu estou dos dois lados da moeda. Mas o que eu quero colocar aqui é que durante a semana passada aconteceu um post lá nessa comunidade de escritores, onde um usuário levantou uma seguinte questão, que não se deve cobrar quando a pessoa faz uma resenha, mas sim apenas cobrar quando a pessoa faz uma divulgação. Aí eu fiquei me questionando, peraí, mas como assim? Só quando você faz divulgação? Ele meio que deu um exemplo, né? Se você pegar um livro e ficar exibindo ele, aí se constitui uma divulgação. E aí sim você poderia cobrar por isso. Mas se você pega o livro e se antes você lê o livro e depois quando ligou a câmera você emitiu opinião sobre aquele livro, aí você não poderia cobrar porque é uma resenha. Mas aí fica a questão, né? Mas como você pode falar a respeito de alguma coisa sem estar fazendo uma divulgação
desse referido objeto, no caso, livros, né? Que é a questão da vez. Não há como você falar de um livro, de uma história, de um autor, sem você estar fazendo divulgação disso, porque a partir do momento quando você passa todas essas informações para alguém que está vendo o referido vídeo resenha, a pessoa está sendo informada que algo existe, que o livro existe, que aquele autor existe, que aquela história existe. Ou seja, é uma divulgação. Não há como você dar uma opinião sobre algo sem informar que aquela coisa existe. Ou seja, meio que não tem lógica esta afirmação lá do usuário da comunidade. Mesmo que ele tenha errado completamente a lógica, ele também justifica a atitude de qualquer booktuber poder cobrar pela sua opinião a respeito de uma história. E claro que de toda essa confusão aqui, o que realmente importa é a postura de se poder falar a respeito de uma obra e sem ser vendido. O que eu quero dizer com isso é que não é porque você ganha algo que você deve falar bem a respeito disso. A própria Tatiana Feltrin frisa muito isso, mesmo em outros vídeos dela. Ela se dá a liberdade de falar o que ela quiser a respeito daquele livro que ela aceita ler por um cachê. Aliás, ela avisa bem explicitamente na abertura do vídeo que aquele vídeo é um publi editorial, ou seja, ela foi paga para falar a respeito daquela obra e ela necessariamente não precisa elogiar e mentir que gostou. Esse é o ponto-chave. Claro que tem muitos booktubers por aí que recebem um cachê e falam bem, mesmo não tendo gostado da história. Aliás, às vezes nem terem lido aquela narrativa, né? Assim como acontece com qualquer outro youtuber aqui nesse sistema, né? Canais, por exemplo, de moda, de maquiagem, de games, de viagens. Poxa, pode ser uma infinidade de assuntos onde muita gente realmente ganha o cachê e fala bem do produto. Aliás, né, nesses últimos dias aconteceu até polêmicas a respeito de pessoas que ganham para falar bem de políticos, que foi outra treta meio relacionada a isso também. Mas no caso político aí realmente a pessoa se vendeu para falar bem de uma coisa que realmente ela nem concorda ideologicamente. É uma maluquice, mas fazer o quê? Tem gente que se vende por pouco. Acho que a melhor coisa que a gente tem na nossa vida é a nossa opinião, né? Uma coisa única que ninguém tasca. E você se vender por causa disso não é lá uma grande ideia. A não ser que é justamente isso, né? Tudo bem, eu aceito, entre aspas, me vender a minha opinião, contanto que a minha opinião seja a mais livre possível. Sem falar que tem aquelas outras coisas a mais que circundam também esta questão, que é, por exemplo, quando você faz uma análise de alguém que você conhece. É muito mais fácil você analisar uma obra, um livro, quando você não conhece o autor. Quanto mais você tem alguma proximidade com ele, não precisa ser nem íntimo, não precisa ser um amigo, você já tem certos receios de ser tão honesto, de ser tão sincero. Às vezes dói só de a gente pensar que, puxa, eu não gostei dessa história, eu vejo uma grande quantidade de erros e eu não posso falar, não posso ser tão sincero porque sei que vai magoar a pessoa. E eu já caí nessa situação de realmente ter que amenizar um pouquinho a crítica, mesmo ainda apontando algumas coisinhas que eu não gostasse aqui e acolá, mas sim, eu tive que abaixar a média da sinceridade. De dizer o que realmente está claro ali para qualquer um perceber que há defeitos. E muitos às vezes. Porque claro, né, uma coisa que doa mais a um autor, a um criador, de saber que alguém diz que a sua criação é mal feita. E como eu disse, eu estou dos dois lados da questão, eu também sou um autor e um dia vai sim chegar a minha vez de ter um livro pronto, uma história concluída, e claro, considerar que ela é boa, senão eu nunca apresentaria ao público, e ter que pôr à prova, saber a opinião dos outros, de outros booktubers. Mas eu sempre fui da opinião que qualquer opinião que se emita sobre algo que eu escreva, que seja realmente sincero, porque eu quero saber quais são os defeitos. Eu prefiro saber que eu fiz uma coisa errada ou mais ou menos e tentar melhorar. Claro, quando concordo com aquilo que a pessoa disse, realmente faz com que eu perceba que o texto tem lá os seus defeitos. Quando eu não concordo, aí tudo bem, eu deixo do jeito que está, né?
Mas essa é a minha proposta como autor também, né? É ser capaz de perceber que eu posso errar muito à vontade, principalmente quando a gente ainda está começando nesse tipo de expressão, né? Expressão artística. Talvez seja esse o problema lá daquele cidadão, aquele autor que mandou a proposta para a Tatiana Feltrin analisar a obra dele. Ele não é capaz de engolir que talvez ele faça uma coisa não muito boa. Talvez ele até perceba o processo todo, né? Se eu pagar, a pessoa pode dizer que o que ela quiser. Mas há também um outro lado diferente, né? Quando é o contrário dessa questão de pagar e do que se fazer. Há profissionais, por exemplo, em algumas outras áreas, que se você pagar para ele, ele faz exatamente o que você quer. Mas se você não pagar e ele está se oferecendo voluntariamente todo o seu serviço, sua arte, ele faz do jeito que ele quiser. Mas isso não importa. Aqui no campo das resenhas literárias, é bom essa coisa conquistada de se você pagar, mesmo pagando, eu só vou dizer que esse seu livro é bom se eu achar que ele é bom. Mas qual é a opinião de vocês? Eu quero saber. Coloquem aqui nos comentários desse vídeo a respeito desse assunto. Será que um booktuber, tipo eu, pode receber para emitir uma resenha de um livro? É um assunto bem polêmico. Eu quero saber a opinião de vocês. E agora, só resta esperar o próximo Páginas em Branco. Por isso eu vou deixar aqui do lado umas dicas de outros temas que a gente já viu em meses passados. E até mais!